alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa tarde para todos vocês. Hoje eu queria abordar um tema que tem afligido a muitos de nós, infelizmente, que é o desespero e a preocupação. Temos notado que as pessoas, por não conseguirem concretizar os seus objetivos ou por terem alguma infelicidade em suas vidas, acabam caindo no desespero. E tudo isso, sem dúvida, é por falta de crença ou porque a sua fé está baixa. Porque todo aquele que tem uma crença em dia, ele sabe que o nosso Criador tudo faz com uma prudência. E como tem-se dito, todo herói deve ter uma história para contar. E essa história vem de adversidade, de preocupação, de desespero, de momentos difíceis. É quando nós tomamos lições e ficamos cada vez mais fortes e conseguimos encarar com as nossas preocupações e nossos problemas. Portanto, desesperar, preocupar-se nunca é solução. Aliás, o desespero e a preocupação é uma das armas mais fortes do Satanás. Ele deseja que nós fiquemos desesperados e preocupados. Quando ficamos desesperados, não conseguimos dormir corretamente, não conseguimos sorrir para o nosso irmão, não conseguimos tratar bem aos nossos próximos, ficamos preocupados, insanos. Portanto, é uma das armas mais importantes que o Satanás usa para o ser humano. Portanto, quando nós temos uma certa preocupação, o primeiro passo que nós devemos ponderar é qual será a maior consequência que essa preocupação ou esse problema pode me trazer. Um exemplo: se tu chumbaste de classe, antes mesmo de tu entrares em estágio de depressão, pondere qual será o maior prejuízo de eu ter chumbado. Ou num comércio, não foste bem sucedido, perdeste todo o seu capital, pense: olha, eu perdi todo o meu capital, qual será o prejuízo máximo? E vai pensando nos passos a seguir. Um bom ser humano nunca olha para trás, mas sim olha para frente. Pense qual será o passo que eu devo tomar. Perdi todo o meu dinheiro, todo o meu capital. O que devo fazer? Devo voltar a trabalhar. Chumbei. O que devo fazer? Devo voltar a estudar cada vez mais para não cair novamente nesta mesma artimanha. E o segundo passo que nós devemos dar é voltar para o nosso Criador. Porque vocês sabem, quando as pessoas entram nesse estágio de desespero, acabam cometendo muitos erros. Por causa deste mesmo desespero. Portanto, é um momento que nós devemos estar mais concentrados. Porque o Satanás aproveita este momento exato para fazer com que nós incorramos em muitos erros. Então a solução é voltar sinceramente para o nosso Criador, implorando a sua ajuda. Não dar nenhum passo por emoção. Infelizmente, quando estamos em momentos de desespero e preocupação, costumamos dar passos segundo as nossas emoções. Não usamos o nosso juízo. Às vezes dizemos: olha, se eu pratiquei um erro, mais um erro não vai fazer diferença. Faz sim diferença. Matar uma pessoa não é o mesmo que matar duas pessoas. Há uma larga diferença entre as duas. Então, mais uma vez, devemos voltar sinceramente para o nosso Criador, implorando a sua ajuda e refúgio contra o Satanás, porque neste momento o Satanás bate as batucas. Quer dizer, é um momento que ele fica mais feliz em querer ver a destruição desta mesma pessoa.
Um outro passo que nós devemos tomar em conta é que devemos saber que toda adversidade vem com um bem. E é por isso que o nosso profeta, que a paz e a bênção de Deus estejam com ele, diz que é admirável a situação do crente, aquele que crê em Deus, no nosso Criador. A sua situação é admirável, porque quando algo de bom lhe atinge, o que ele faz? Ele agradece ao seu Senhor. Ele agradece ao seu Senhor, que olha, isto veio da parte do meu Senhor, portanto eu devo agradecer. Não são daqueles que gingam e dizem que olha, tudo isso veio da minha parte, é porque eu trabalhei, ou porque eu fiz a tal coisa ou tal coisa. Não. A primeira coisa que eles fazem, qual é? É levantar as mãos e agradecer o seu Senhor por esta boa coisa. E quando algo de mal também lhe atinge, ele pacienta. Em duas situações ele fica a ganhar. Quando algo de bom lhe atinge, o que ele faz? Ele agradece ao seu Senhor, automaticamente está a atrair a sua satisfação. Quando algo de mal lhe atinge, então ele tem paciência e sabe que tudo isso veio da parte do seu Senhor, automaticamente ele também está a ganhar recompensas. E existe também um dito bastante importante que eu queria partilhar convosco. Tenho aqui escrito um dito profético onde ele diz: In asabaka shay'un fala taqul. Quando algo de mal te atingir, então não digas law anni fa'altu kana kada wa kada. Se eu tivesse feito dessa forma, então teria acontecido assim, ou teria sucedido desta forma ou daquela forma. Porque quando nós praticamos ou damos um passo errado, a primeira coisa que devemos fazer é tomar lição e não dizer que, olha, opa, se eu tivesse feito dessa forma ou daquela forma, eu teria conseguido aquilo ou aquilo. Porque essas palavras trazem-nos mais preocupação, criam um maior desespero em nós. Em seguida ele diz: walakin qul, mas sim diga, qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al, que o meu Senhor decretou, já havia predestinado essa coisa e ele executou conforme o seu desejo. Quero dizer, submeter ao seu Criador, que olha, se isso me afligiu, se isso me tocou, é porque o meu Senhor já havia decretado para mim, o meu Senhor já havia traçado para mim. E como é do nosso conhecimento, o nosso Senhor não traça e não decreta nada para nós em vão. É o Senhor dos mundos, dos céus, da terra e de tudo quanto nele existe. Portanto, tudo que ele faz, tudo que acontece na nossa vida é com uma certa prudência. Só um exemplo: muitas das vezes quando nós gostamos de uma mulher, é um exemplo, e metemos um pedido e somos rejeitados. Muitas das vezes nós carregamos conosco uma grande preocupação. Por que isso está a acontecer comigo? Outros, infelizmente, quando a crença está baixa, dizem que, olha, Deus não gosta de mim. Aliás, existem pessoas, certa vez eu acompanhei um homem até uma sapataria, ele queria comprar sapatos. Passamos por 2 ou 3 sapatarias e não encontramos o seu número. A sua crença estava baixa, ficou desesperado por causa de sapato e disse: olha, Deus não gosta de mim, por causa de não ter encontrado o número do seu sapato. Eu falava da mulher, quando nós metemos um pedido e não somos aceitos, devemos ter em mente que, olha, talvez o meu Senhor esteja a afastar algo de mim. É um exemplo. E é por isso que consta, dizem que é uma história real, que certa vez um homem meteu pedido para uma moça. Meteu pedido e ela rejeitou. Ela rejeitou este pedido. Depois de alguns meses, 2 ou 3 meses, ela recebeu novamente um outro pedido e aceitou. Claro, de natureza, ele ficou constrangido e preocupado. Depois de 2 semanas, ela casou-se com este jovem, quer dizer, o segundo pedido, e adoeceu. Adoeceu, não qualquer doença, apanhou cancro de mama, cancro do seu peito. Depois
de um mês foi cortado um dos seus peitos. Depois de outro mês, outro peito foi cortado. E depois ela acabou falecendo. Imagina se ele tivesse casado com ela. É um mal ou algo de dificuldade que o seu Criador estava a afastar dele. Mas no princípio ele não entendeu. No princípio ele não entendeu e achou que o seu Senhor não gosta de si e é por isso que privou-lhe de casar com a mesma. Continuando com o dito profético, ele diz que, olha, quando algo de mal vos atingir, não digam que, olha, se eu tivesse feito dessa forma, teria sucedido dessa forma, porque isso cria um maior distúrbio na nossa mente. ولكن قدر الله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. Mas diga que, olha, o meu Senhor já havia traçado e executou segundo a sua satisfação. Se isso aconteceu, é porque o meu Criador permitiu. Ainda que seja algo de mal. Se aconteceu, é porque o nosso Criador permitiu. E atenção que as coisas para nós podem parecer maldosas. Pode parecer maldade, mas na visão do nosso Criador não constituir maldade. É o exemplo que eu dei cá. O homem foi rejeitado, o seu pedido, e ele notou aquilo e viu aquilo como uma maldade. Mas posteriormente, depois dela ter adoecido, depois do seu marido ter passado por muitas dificuldades, foi onde ele concluiu que, olha, Deus afastou de mim uma calamidade. E não foi uma maldade, mas sim foi uma grande bênção que Deus havia me concedido. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ. Porque a palavra lau significa se eu tivesse feito dessa forma, constitui um termo satânico. Constitui uma das ferramentas satânicas. A palavra se. Muito cuidado em dizer se eu tivesse feito dessa forma, se eu tivesse agido dessa forma, se eu tivesse ido para aquele lado. Evite proferir a palavra se. Porque quando nós, depois das coisas já terem acontecido, e nós pronunciamos se, a nossa preocupação, a nossa depressão cresce ainda mais. A melhor palavra que nós podemos proferir quando algo de mal nos atinge é dizer قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ, que o meu Senhor já havia decretado e executou segundo a sua satisfação, executou segundo aquilo que ele quis. É a melhor palavra que nós podemos proferir quando algo de mal nos atinge. Infelizmente, conforme eu havia dito no princípio do vídeo, existe muita depressão e muita preocupação na nossa sociedade. E nós devemos lutar contra isso. Devemos lutar contra isso porque faz-nos ficar para trás. Quando a pessoa está deprimida, não consegue trabalhar perfeitamente, não consegue comer perfeitamente, não consegue lidar com as pessoas perfeitamente. E tudo isso acaba atingindo a nossa vida. Tudo isso acaba atingindo a nossa vida. E eu também havia dito que a depressão, a preocupação é a arma mais amada pelo Satanás. O Satanás fica muito satisfeito quando nós ficamos deprimidos e preocupados. Devemos colocar as coisas na mão do nosso Criador e pedir para que Ele facilite para nós. Muito obrigado pela vossa concentração. Que Deus abençoe e recompense a todos vocês por terem tirado uma parte do vosso tempo. De certeza que estão ocupados essa hora de almoço, de trabalho, mas tiraram uma parte do vosso tempo para acompanhar. Muito obrigado. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.